Olá, sejam bem-vindos, bênçãos luciferianas e satânicas, Asus Lux. Bem-vindo ao canal. Já peço que vocês curtam, compartilhem. Gente, interage aqui nos comentários, feedback, tá? Esse canal foi criado para isso. Foi criado para tarô, foi criado para falarmos de magia, de gnose, vamos até falar da questão também de astrologia, tá? Sempre vão colocando. A sua participação, ela é a gasolina para esse carro aqui andar, ok? Vamos hoje falar sobre a mão esquerda. Ó, tá até com olho de olhos. A mão esquerda, essa vertente da mão esquerda, tá? Então, assim, vamos lá. O que seria a mão esquerda, tá? Podemos dizer que é a linha vermelha, né? Existe a linha branca e a linha vermelha. Vamos destrinchar, vamos definir o que é cada um, qual é o seu papel. Falamos de religiões, fraternidades, grupos, irmandade, templos, terreiros de linha branca, todos aqueles que trabalham para uma linha cristã, judaica, tá? Já por si só, já isso, tá? E é uma linha de penitência, é uma linha de acomodação, tá? Você pode pegar isso como positivo ou negativo, tá, gente? E não trabalha uma questão de fazer uma magia para um resultado específico. E trabalha mais uma questão de você curar e esperar o Deus, divindade, Jeová, Demiurgo, fazer a sua vontade, tá? Então você trabalha na linha do Demiurgo, tá? Que nós falamos. E o que é o Demiurgo? Demiurgo é conhecido como o Deus, né, dos judeus, dos cristãos, né? Que é um Deus, tá? Contrário à questão da linha da mão esquerda. Então toda ela trabalha, é muito fácil você identificar. Por exemplo, você pega algumas fraternidades, por exemplo, Rosa Cruz, por exemplo, já tem uma cruz. Se você vê uma cruz, gente, você já vê que é a fraternidade branca. Você vê que é uma linha branca. Você vê que é a linha da mão direita, tá? Que é uma linha, a mão direita, ela trabalha uma questão de você evoluir, tá? Seguindo a regra de um suposto criador, tá? De um suposto criador. Aí depois a gente fala mais sobre isso. Então você é uma linha que você se acomoda, você trabalha uma questão de penitência. Todas as linhas brancas e vertentes da mão direita trabalham com uma questão de penitência. Você nasceu com o pecado original, sempre assim, você tem que padecer, você tem uma série de condutas, proibições, principalmente na questão de magia, tá? Proibições. E existem alguns grupos que você acha que é de mão esquerda, mas não é. Por quê? Porque ele faz magia, mas ele trabalha uma condição. Ele trabalha com essa questão do lei do retorno. Vamos fazer um vídeo somente sobre lei do retorno, tá? Então todas essas linhas de vertente, tá? Que trabalha com demiurgo, que trabalha com uma questão de autopiedade, autoflagelação, penitência, para você que trabalha com penitências, basicamente isso, e de autoaceitação, não só da sua vida como do outro, para evoluir. Então você evolui mediante da sua paciência e da sua espera de uma premiação futura. Todas as linhas brancas trabalham essa questão muito forte. Você tem que ser paciente aqui, porque na outra vida, tá? Na outra vida você vai se dar bem, tá? Vamos para a mão esquerda. Mão esquerda só uma vertente de rebeldia, de revolução e evolução, tá? Que ela trabalha uma questão de mudança de vida sem esperar uma força te ajudar. Então, podemos pegar aqui luciferanismo, satanismo, quimbanda, tá? Falando de quimbanda, ok? Existem várias vertentes da quimbanda também, ou também uma pisa para outros visos também, tá? Existem algumas outras linhas que são perto do satanista, mas não são necessariamente satanistas. Por exemplo, tem a igreja, o templo de Saturno, que é um arquétipo de Satã, tá? Mas vamos falar sobre isso também em outro vídeo. Então, assim, a linha da mão esquerda se divide aí, tá? Nessa questão de duas linhas, tá? Que são bem próximas, bem parecidas, tá? E eu trago aqui novas situações
porque muita gente vê um lado e não vê o outro. Vamos falar do luciferanismo, tá? Duas vertentes aqui da mão esquerda que vamos apontar. Primeiramente, o luciferanismo. O luciferanismo, ele é uma, podemos colocar aqui, religião, filosofia e cultura, colocando o arquétipo, tá? Ou a divindade de Lúcifer, tá? Como referência principal. Então, quando a pessoa diz que é luciferiano, ela diz assim, olha, o meu culto maior é Lúcifer. Já começou, tá? E o luciferanismo, ele prega uma questão de três bases, tá? Gnose, tá? Conhecimento, yoga, tântrico, o tantra, tá? Magia sexual, tá? Segundo ponto. E o terceiro é a questão de magia, tá? No luciferanismo diz com ateísta e teísta. Ateísta, ele não pega, ele não tem, tá? Ateus são, principalmente é uma questão moderna de assim não ver a questão da metafísica. Eles não vê assim os benefícios de metafísica do que acontece. Eles apenas têm um arquétipo, tá? E trabalham com a força desse arquétipo. Eles reconhecem que o arquétipo luciferiano, de Lúcifer, é um arquétipo que traz. Aí você pega, coloca cores quentes, você coloca imagens, você tem até vela, até eles até frequentam alguma cerimonialidade, mas não faz magia em si. Mas eles têm o arquétipo como algo que eles sabem que é auto-hipnótico, tá? Faz uma reprogramação, tá? Se você pegar vários estudos, vários métodos até de venda, de marketing, de coach, trabalham com o arquétipo do luciferianismo, que é o arquétipo do tigre, arquétipo até incisivo de ganhos, tá? Vamos para o luciferianismo teísta. O luciferianismo teísta tem Lúcifer uma divindade principal dentro de uma legião de divindades antigas, todos os deuses antigos, tá? Pegado da Babilônia, Suméria, até Egito, tá? Antigo, essas divindades para recriar, né? Adaptar, né? O paganismo, tá? Basicamente isso. O satanismo, ele é basicamente isso que falamos do luciferianismo, mas ele tem como Satã, como arquétipo, porque tem um satanismo também, mesma coisa, ateísta. Ele tem Satã como símbolo de revolução. O próprio Anton LaVey, ele criou a igreja, tá? Ele oficializou como religião, tá? Em 1966, tá? The Church of Satan, né? É a igreja de Satã, basicamente, tá? A tradução literal. E ele criou, né, essa questão como ocultista. A história dele é uma história interessante, tá? Uma vida errante. Ele era pianista, ele tocava na igreja de dia e tocava no bordel à noite. Então, os mesmos pastores, tá, que estavam ali fazendo sermões, iam pro bordel e então ele, como ocultista, tá, ele colocou, né, ele tinha reuniões, né, com alguns membros, fazia parte de vários grupos, né, ocultista. Ele criou o Satã como forma de protesto, como forma de luz e de rebeldia e de contestamento ao American of Way, né? American Life of Way, que é o modo de vida americano. E o modo de vida americano, principalmente nessa década de 60, ele é um método, ele é um espelho de sociedade norte-americana muito conservadora, muito, sabe, perto dessa época teve a proibição de bebidas, tá? Proibições também dos jogos. Então, assim, viviam muito, sabe, aquela santidade mofada, aquela que cheira naftalina, aquelas mulheres com saia até lá embaixo, sabe, escondendo o seu corpo, escondendo sua sensualidade, e por outro, os maridos, né, que a sensualidade, essa energia satânica, está em todos. Então o que eles faziam? Eles ficavam ali bonitinho, né? Ali na igreja pregando, e de noite estava lá transando com prostituta. Então é uma hipocrisia. Então é esse arquétipo que Anton LaVey
trouxe, não inventou, ele trouxe, né, fora de formas de confrontar esse estilo de vida, né, demagogo, hipócrita, que julga as pessoas, né? Olha, nenhuma coincidência aqui é à toa, tá? Hoje em dia o Brasil também é muito cercado com essas pessoas que colocam roupa até em cima no pescoço, mulheres com saia até embaixo, e tem uma vida muito mais promíscua do que uma mulher que trabalha como prostituta, que é um trabalho digno e honesto, tá? Aliás, podemos colocar isso. Então, assim, é um modo de contestar, tá? E na igreja de Satã, Anton sempre falava como um arquétipo, ele não falava como uma divindade, apesar que ele tinha chamado também, ele fez a missa negra, ele fez alguns batismos, né? In nomine de Satã Luciferum. Ele sempre falava isso, né, em nome de Satã, em vez de falar, né, em contrapartida. Então, existe o satanismo, até vindo de Anton LaVey, que ele funciona como arquétipo, como contestação, tá, de uma sociedade hipócrita e pentecostal, tá? Cristã pentecostal, protestante pentecostal, que é, até os dias de hoje, tá, a maior liderança nas igrejas cristãs é a igreja pentecostal, mais que a igreja católica, tá? Sempre foi, na verdade, né? E tem o satanismo teísta, que tem Satã como uma divindade adorada de vários tempos antigos, como Sete no Egito Antigo, como Saturno, como Saturno em Roma. Aliás, o Saturno, né, a Saturnália, era comemorada, era e é comemorada na data do Natal. O Natal foi criado dentro da Saturnália. Tanto que o dia do Natal, dia 25, né, é chamado de Sol Invictus, tá? Porque Saturno é o novo Sol, né? Então, tem toda uma conotação, tá, religiosa de uma divindade, de poderes antagonista. Então, Sete no Egito e Saturno em Roma, Shaitan no islamismo, tá? Shaitan, ele é o inimigo do demiurgo. Então, o satanismo teísta, ele tem uns pilares parecidíssimos com o luciferanismo, porque trabalha a questão da gnose, trabalha a questão do tantra, trabalha a questão da magia sexual. Aliás, magia sexual é a chamada magia vermelha, que é uma das magias mais poderosas e potentes que tem no meio ocultista, tá? E questão da magia, tá? Com total liberdade. Por exemplo, na quimbanda luciferiana, você ganha, o iniciado ganha a faca para fazer o bem, tanto fazer o mal. É amoral. A quimbanda luciferiana, luciferanismo e satanismo, né? E a quimbanda luciferiana, ela é da vertente do Lúcifer, é de luciferanismo. Então, já por si só, já responde, né? Já corresponde, já é uma vertente dentro de uma vertente, uma subvertente. Então, assim, no luciferanismo e satanismo tem a questão da amoralidade. E, gente, a moral não quer dizer que é cruel, não é que é ruim. A moral, gente, é que não faz parte de uma lei específica. Vamos explicar. O que é dito hoje como imoral, ou imoral, tem diferença do amoral e imoral. O que é dito hoje como imoral, em alguns séculos passados, era totalmente normal. Vou citar algo. As meninas casavam entre 12 e 14 anos, quiçá 15 anos no máximo. E isso nos povos europeu, asiático, América Central, até aqui na América do Sul pelos indígenas. Hoje chamamos isso de pedofilia. Não estou defendendo a pedofilia aqui.
Estou dizendo que o que hoje dizemos que é moral antes não era. E o que antes era moral, hoje é imoral. Entende? Então, o, o magista, o sacerdote do templo, ele cria, posso dizer, seu código de moralidade. Por quê? Porque precisa criar. Aqui no templo do Lúcifer, temos códigos. Por exemplo, um filho da casa não pode fazer magia contra outro. Se souber, é expulso. Excomunicado. Entende? Então tem a questão da moral, não tem algo específico, tá? Existem o que trabalhamos tanto no luciferanismo e satanismo, e isso eu falo como a minha vertente, falo de outra vertente, o que temos em comum é a questão da justiça. E não é uma justiça da Constituição brasileira ou da Constituição norte-americana, não. A gente tem a nossa questão da nossa justiça. Não fazemos magia, gente, para quem não merece. Magia, podemos falar de magia negra, não podemos fazer magia negra para quem não merece. Vou dar um exemplo aqui para você. Mulher está grávida. Mulher grávida, isso eu falo para todos. Se tiver algum representante da via da esquerda aí, pode deixar seu feedback. No jogo, aparece, não vai fazer. Pelo menos enquanto a criança nascer. Por quê? Porque essa criança é inocente. Ao contrário da vertente cristã, de qualquer vertente cristã, a criança já está com pecado, não é? Se vocês consideram, né, a concepção já né, já tem a vida na concepção, então já está errado, né? Entende como que esse conceito de pecado original ele é altamente oposto à questão da mão esquerda. Nascemos livres e morremos livres. Então, a questão da liberdade é fundamental. Então, quando você vai fazer uma magia de destituição para alguém, a pessoa não pode estar grávida. Se ela estiver grávida, não pode. Ou se fizer sem consultar, a sociedade vai cobrar. A questão de fazer magia ou não, está no próximo vídeo que eu vou fazer logo em seguida desse. Vamos falar de magia, tá? Então, falamos aí, tá? Da questão do luciferanismo e satanismo. Como iniciar? Se inicia, como em várias vertentes, tá? Um pacto, tá? Nos judeus, eles têm um pacto que fazem até hoje, que é a circuncisão. É cortar essa pele, essa membrana que cobre o glande, a cabeça do pênis, tá? Corta quando é pequeno, corta ali essa pele, que é essa membrana. Essa é uma iniciação, demonstra ali para, né, para a sociedade que ele é do demiurgo. Na iniciação no luciferanismo e satanismo é compacto, tá? E a maioria das casas, templos, congregações, irmandades da mão esquerda, o pacto é com sangue. Óbvio que aí tem vários, né? Tem várias vertentes, tem várias formas de fazer isso. Existe um satanismo chamado satanismo real, que eu acho bem válido, eu gosto, toda vez que eu vi vídeos, eu já fui numa palestra deles, já não conheço, nunca, eu já falei, já conversei, acho que por e-mail, alguma coisa assim, mas eu nunca conversei pessoalmente, eu não conheço, não são amigos, tá? Mas vou dar uma dica, é satanismo real, interessante. O pacto dele não é com sangue. Isso eu sei dos membros, ele não falou exatamente o que é, que não pode, tá? Então toda casa tem a questão da iniciação com pacto, mas não é falado. Então não confia, gente, o que vocês verem, vou fazer um pacto aqui para iniciar o luciferanismo. Tá aqui no PDF. Não tem PDF. Agora, existem pactos de riqueza, pactos, né, para conseguir algo com entidades, tem em várias situações aí. Mas para iniciar, inicia com pacto. Aqui no Templo do Lúcifer, nós iniciamos, tá? Como faz? Tem um curso que dura um ano, dura uma roda do ano, tá? Completa. Fechando, tá? Fechando, a pessoa estando até o final conosco, nós iniciamos, tá? E essa pessoa pactuada com três demônios, tá? Uma divindade, um rei e um príncipe e um duque, dependendo da pessoa, tá?
Como iniciamos necessariamente, não falamos, obviamente, acabei de falar, tá? Mas inicia com pacto. Tá? Então, toda a questão da mão esquerda você pode estudar, você pode estar livre, tá? Para estudar. Todas as pessoas que sentem um chamado, você que está aqui até o final, você com certeza tem um chamado dessa linha vermelha, dessa energia caótica, chama negra, está chamando você porque você não está satisfeito com o mundo vive. Diga a verdade, vocês acham que é certo isso? É, atrocidades como essas crianças que morreram na escola, assassinado barbaramente com machado, você acha que é bacana isso? Né? Ah, mas o rapaz vai pagar na outra vida. Sério isso mesmo? Que você está acreditando que tem um diabinho com um tridente esperando ele do outro lado? Existem situações, existem situações. Então, esse mundo não é um mundo, não é um morango, não é um mundo harmonioso, tá? Como prego na vertente da linha branca. Então, nós da mão esquerda, nós trabalhamos com o nosso poder, com a nossa mão direita, que é a mão, né, das antes a levantar todo dia, trabalhar, nos esforçar, e com magia, manifestando o poder metafísico dessa egrégora, o poder das divindades, Satã e Lúcifer, com a proteção de Baalzebub. Se você tiver interesse, venha conosco, deixa seu feedback, vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, qualquer coisa eu trago orientações e falo como funciona a questão do nosso curso. Se você estiver interessado para você se iniciar, seja bem-vindo. Na mão esquerda, quem é praticante, quem é filho, quem é sacerdote, tem prosperidade, força, riqueza e amor. Não tem espera. Satã é indulgência em vez de penitência. É força em vez de fraqueza. E é vitória em vez de espera. Agios Lux, bênçãos luciferianas e satânicas. Até o próximo vídeo. Agios.